think so far ahead. How long did you think we could make it? How far did you think we could take it? How bad did we want it? And good did it feel? Driving fast until we crashed into each other's hearts. Keep that wheel down. Take my heart. That wheel down. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Wolftail e hoje estou trazendo um vídeo um pouco curto e também um pouco diferente, mas eu garanto que vai ser bom. Bem, vários de vocês já me pediram pra falar mais das minhas OCs e aqui estou eu, só que na verdade não são as minhas OCs atuais. São OCs antigas que eu não uso mais e eu também não gosto dessas OCs, acho elas super genéricas, tipo meio... Não, bem mal feitas na verdade, mas o que eu faço com coisa mal feita e que eu não gosto? Exatamente, faço remake. Essas OCs, na verdade, a maioria delas foram feitas no antigo, no Amino todo no geral, mas a maioria delas foi feita na comunidade de Amino antiga, de Gatos Guerreiros, que eu ficava, tá ligado? Eu criei fichas delas, eu acho que da maioria, né? Tipo, criei histórias, fiz livro, entre aspas, tá ligado? Queria contar histórias, o problema é que flopava bastante, e tipo, eu quase não fiz RP com... nenhuma delas, pra ser sincera, eu não desenvolvi direito nenhuma delas. Mas, tipo assim, hoje eu trago vocês 4 desenhos e eu vou falar sobre a história por trás de cada um desses desenhos e também pra mostrar a minha evolução, né, e o que eu acho desses vocês, o que eu mudaria. Bom, acho que vocês já deu pra entender, né, gente? Sem mais delongas, vamos logo começar. Vamos começar falando desse aqui, que na verdade é o desenho mais recente de todos eles, que eu acho que eu fiz em 2019, 2020, não me lembro, gente, sinceramente não me lembro. Tipo, esse desenho na verdade eu postei na minha antiga comunidade do Amino, Wolftail, que era a comunidade do meu canal, só que ela não tá ativa mais, tá, gente? Não tá mais ativa. E tipo assim, o negócio é o seguinte... Essa OC, o nome dela na verdade é Asa de Corvo, o nome dela é Crowwing. E tipo assim, essa aí era a capa do livro da história dela, que eu ia meio que fazer a história dela, que tipo, ela foi abandonada pela mãe no clã do Rio, aí no clã do Rio ela virou uma médica, aí o primeiro capítulo mostrou ela interagindo com os companheiros de clã dela, bem mais ou menos, né, e o objetivo ela era encontrar essa irmã perdida dela, porque os pais delas era do clã do Rio e de um outro clã que eu esqueci qual que era, não sei se era clã das sombras ou clã do trovão, né, aí era pra ela encontrar essa irmã perdida que ela tinha e a minha que aconteceu uma guerra entre elas iam ter uma rincha, né, eu não continuo essa história por pura preguiça e também nem pretendo porque ficou uma bosta. Agora, bora pro remake. Eu decidi, na verdade, para todos os desenhos, eu decidi manter o conceito original como base, né? Só que pra esse remake eu fiz a capa da proporção certa, fiz um pouco mais parecida com a capa dos livros, que na verdade eu peguei um modelo que a minha irmã, ela já tinha feito, aí eu só peguei tudo pronto, né? Créditos a Regina pelo modelo de capa, né? Mas... tipo assim, pra ser sincera, esse é o remake que eu menos gosto, porque, tipo assim, apesar de eu ter gostado da gatinha na frente em si, eu acho que as cores ficaram muito estranhas, a textura também ficou muito esquisita, mas tipo, gente, eu tô praticando esse negócio de luz e praticando fazer cenário, então eu tô aprendendo ainda, lembrando que críticas são super bem-vindas, tá, gente? Mas esse foi o que eu menos gostei, porque a luz ficou muito estranha mesmo, ficou muito... acho que ficou um pouco
pouco ruim de olhar, porque ficou um pouco brilhante, mas, tipo assim, comparado ao meu desenho antigo, que não tem textura nenhuma, né, eu acho que ficou muito melhor. Vocês podem deixar nos comentários também quais desenhos que vocês preferem, né, se é antigo ou se é o novo. Eu mudei um pouco os olhos dela, deixei uns olhos mais escuros, deixei a pelagem dela um preto mais azul e também coloquei as orelhas dela azuis pra ficar um pouco mais único. E é claro, eu não podia deixar de esquecer de incluir a irmã dela também, que eu também deixei o design original. Eu tentei deixar um branco mais rosado, só que obviamente não deu nem um pouco certo. O problema é que quase não dá pra ver a irmã dela, diferente do original, que dá pra ver ela claramente. Obviamente tem esse conceito, tipo assim, das duas, uma ser preta com branco e a outra branco com preto, tá ligado? Mas aí nessa capa nova você não consegue ver tanto isso. Meu negócio com essa capa que eu queria que mostrasse é diretamente a rixa delas, tipo assim, o rio divide das duas, que elas são de lugares diferentes e que elas têm uma certa rivalidade, tipo Yin e Yang, só que, tipo assim, com simbologia toda errada, né? Porque, tipo assim, a irmã dela, que é branca, ela é do mal e ela que tem uma pelagem preta é do bem. Tipo, sinceramente, eu não sei ainda como Yin e Yang funciona, por isso que eu acho que eu nem devia ter usado esse conceito em primeiro lugar, porque eu tive muito pouco estudo e ainda tenho até hoje, então, tipo, foi uma péssima comparação, tá ligado? Mas, tipo assim, acho que não tem problema fazer as duas serem, obviamente, bem diferentes uma da outra, mas, tipo, eu só acho que não usei esse conceito corretamente. Foi nesse desenho também que, tipo assim, eu criei meu próprio jeito de fazer iluminação de olhos. Tipo, não tá perfeita, mas eu criei, tipo, antes eu tava usando uns tutoriais de como fazer olho, mas aí eu desenvolvi esse meu próprio jeito, que eu ainda tô desenvolvendo, né, e eu ainda vou usar os outros tutoriais de como fazer olho. Essa pequena partezinha não ficou muito bem feita, tipo assim, olha essa iluminação, ficou... Ai, esse borrão aí, mas foi o que deu pra fazer, né? E eu tô morrendo de preguiça de mudar, então... Pois é, né? E esse foi o resultado. Obviamente, como eu disse, a luz não ficou perfeita, na verdade ficou bem estranha, mas tipo, eu gostei muito do jeito que eu desenhei as duas gatinhas. Tipo assim, na minha opinião, ficou melhor que o original. Eu também usei um pouco de perspectiva pra falar o quão longe elas são uma da outra e não aquele clichê tipo assim, corta pela metade, bota de um lado e bota de outro. Então, deixa aí nos comentários como é que vocês acharam. Vamos para o segundo remake, na verdade o segundo desenho que eu fiz, que é o remake desse desenho aqui. Sim, essas coisas textudas. Eu acho que esse é o desenho mais antigo, mais antigo que eu tenho, que agora sim era da minha comunidade antiga. E esse desenho tem toda uma historinha por trás. Tipo, eu fiquei trabalhando por dias num blog que contaria a história da promessa de olhos de orquídea. Que basicamente era sobre uma gatinha que nasceu num clã que dava bastante dificuldade. Não sei que essas coisas clichê, tá ligado? Bem clichê, não tem nada de novo nessa história. É só uma aprendiz que cresce pra ser guerreira e é tipo só isso. Ia acontecer mais coisas, só que eu não lembro mais o que ia acontecer, então... Pois é, né? O contexto dessa cena, tipo assim, é que ela tava encontrando o mentor dela. Tipo assim, antes eu não sabia que era o mentor dela, eu achava que era o líder. Tipo assim, e eu ia desenhar ele em cima da pedra, mais ou menos, representar ele em cima da pedra primeiro, mas aí eu falei, não, tá certo não. Aí eu fui procurar a história, fui lá ler ela de novo pra procurar contexto e eu vi que era o mentor dela. Ai, que ódio. Pior que eu dei toda uma face sábia pra ele, tá ligado? Falando, oh meu Deus, já vi aprendiz, que não sei o que, mas tipo, no desenho original, ele tava mais, era felizinho de ver ela, tá ligado? Talvez ele tava um pouco inseguro de ver ela, então meio que não passou essa mensagem, mas como eu já tinha feito a expressão, eu decidi não dar, eu decidi deixar assim. Enfim, depois de saber que essa cena era ela em se encontrando com o mentor dela e não a hora da nomeação, eu fui ler o resto da história e... Mano, tipo assim, na época não era tão ruim, mas ainda tem umas coisas bem ruins, sim, tá ligado? Que tipo, isso aqui acho que é muito nada a ver, uns detalhes
muito, tipo, desnecessário e essas coisas. Sinceramente, gente, eu tô pensando em trazer as minhas histórias antigas pra vocês sobre os meus livrinhos de papel, sobre os blogs que eu escrevia, não só pra passar vergonha na internet, mas pra mostrar pra vocês o que fazer e o que não fazer. Tipo assim, além de que, tipo assim, eu quero zoar da promessa de olhos de orquídea, mano. Se vocês quiserem, eu trago aqui pra vocês, eu vou ler pra vocês e a gente vai analisar, ver o que eu fiz de errado e essas coisas. É só deixar aqui nos comentários pra eu saber se vocês querem ou não. Pros designs, mais uma vez, eu decidi deixar bem leal, só que, tipo assim, eu decidi dar um tchan neles, tipo, mudando um pouco a pelagem, porque, tipo assim, antes os meus gatos eram todos iguais, mas agora eu tô tentando dar uma variada nos corpos, nos pelos. Por exemplo, eu deixei ela bem mais jovem do que ele, tipo, ela é um pouco mais redonda, ela parece um filhote ainda, porém ela não é tão pequena enquanto ele já é um gato adulto, mais formado, assim, com um corpo mais definido e essas coisas. Aí pro cenário, como vocês puderam ver, tipo assim, eu tive que mudar tudinho. Antes eu ia fazer uma linha pra, tipo assim, pra conciliar o original, só que eu achei que ia ficar muito ruim, já que ele não tava em cima de uma pedra, então não tinha necessidade dele fazer no topo, né? Então eu só coloquei ele logo do lado dela pra fazer um pouco mais de sentido, tá ligado? Tipo, eu tive uma dificuldadezinha de fazer o acampamento, antes eu ia fazer umas togas atrás, mas aí eu decidi fazer só uma grama, um arbusto e um céu, que eu acho que não ficou tão ruim, embora eu ache que os arbustos tenham ficado, tipo assim, bem sem textura, e a grama também, tipo assim, a luz também ficou estranha, mas, tipo assim, eu ainda, tipo, esse era o meu segundo desenho, gente, eu ainda tava testando sobre os defeitos do Ibis, eu peguei umas brushes novas também, tava seguindo um tutorial de olho. E, tipo assim, eu também ainda tava usando a varinha mágica nesse desenho, por isso que ficam uns pigmentos dos gatos pra fora. Tipo assim, eu parei de usar a varinha mágica, agora eu coloro de cinza. Tipo, colorir o desenho de cinza primeiro, sem a varinha mágica, gente, sem nada, é muito mais efetivo, porque aí não fica saindo pigmentos, tá ligado? Pra fora da sua line art. E fica muito, muito melhor mesmo. Tipo assim, eu só tô pintando a base de cinza agora, mas nesse desenho eu não pintei, porque ele é mais antigo que o desenho que vocês viram anteriormente. O desenho anterior foi o terceiro e esse aqui foi o segundo. Então por isso que esse desenho tem uma qualidade um pouco menor, na minha opinião. Eu lembro que aí eu tive muita dificuldade de fazer os olhos dela, tipo assim, porque eu também aprendi que, tipo, pra fazer o olho, tipo, você tem que fazer meio que um triângulo, tipo assim, virado pro lado, tá ligado? E nessa hora eu tava assistindo um tutorial, só que eu não sabia quais brushes usar e eu fiquei muito perdida, tive que refazer. Enfim, não foi muito legal. Tipo assim, pra cor da pelagem do mentor dela, que agora eu já esqueci o nome, tipo assim, eu tirei um pouco da pelagem dele, decidi ele deixar um pouco mais claro, porque a cor original tava muito feia. Tipo assim, até que combinou com o meu traço antigo, que era mais de iniciante, só que eu não tanquei nesse traço, eu tive que mudar a cor, deixar um pouco mais clara. E eu também mudei um pouco os tons dela também, testei umas sombras e também melhorei a cicatriz que dei pra ele. E depois de fazer algumas iluminações um pouco mal feitas, né? Mas tipo, eu acho que a iluminação ficou melhor nele, mas nela não ficou bom não. Mas depois disso, o desenho finalmente estava pronto e esse é o resultado. Mais uma vez ficou um pouco bugadinho, mas tipo assim, eu me orgulho bastante desse. É um dos desenhos que eu mais gostei de fazer, um dos quais eu mais me orgulho. E eu, na verdade, gostaria muito mais dele se tivesse uma história boa por trás, mas né? Vai fazer o quê, né? Agora vamos para o remake deste aqui, que na verdade foi o último remake que eu fiz, mas, tipo assim, não vai ser o último deste vídeo. E esses são, na verdade, um casal bem clichêzinho que acho que todos nós conhecemos, né? O Bad Guy e a Good Girl, tá ligado? Só que esses aí eram casados. E, na verdade, estes são os pais de uma personagem que vocês já conhecem. Isso mesmo, a Beyoncé, estrela cadente de Werecats Untold Tales. Esse vídeo não é sobre ela, então eu vou dar um resumo rápido sobre a estrela cadente dentro do RP
que os pais dela foram criados. Basicamente, ela era uma filhote do clã do fogo, mas aí um texugo atacou ela e o berçário, a mãe dela, matou os irmãos dela e a mãe dela. A estrela cadente, ela foi levada para o lugar das duas pernas, aí isso é com a história dela. Já a mãe dela, ela morreu, foi do clã das estrelas e, se não me engano, o pai dela, tipo assim, não gostava da família, ficou distante. Depois da morte da companheira, ele foi pro outro clã e eu planejava ele ser vilão, mas depois ele ficou no, acho que é o clã da Folha Seca, se não me engano, se era assim o nome. Aí ele ganhou um namorado lá, ele ficou lá, nem sei mais o que aconteceu. Ele só não ligou pra família e ficou por isso mesmo, mas por algum motivo eu tinha que fazer uma cena bem dramática do espírito da alma de neve chorando para o companheiro vivo dela que não dava bola pra família. Para esse desenho, eu fiquei pensando como eu deveria fazer a posição dos personagens. E antes, tipo, eu tava pensando em fazer a elaboração do companheiro dela, mas, tipo assim, eu vi que não tava com um pouco sem nexo, porque o cara, ele só tava sentado lá na floresta, olhando pro nada. Tipo, eu não tinha certeza se ele sabia que a alma de neve tava lá ou se ele não sabia. Tipo, no desenho original eles estavam se abraçando, mas aqui eu decidi fazer a alma de neve confrontar acho que ele se chamava coisa de carvão, alguma assim. Era carvão alguma coisa, não lembro mais. Tipo, e esse cara, ele parece muito com o Tofu de Pantera por algum motivo, que, pra quem não sabe, era o companheiro da Estrela Cadente. Tipo, eu coloquei o design do pai dela no companheiro dela, mas tá, é muito estranho isso aí, mas bora deixar isso pra lá, porque aqui nesse RPG o companheiro da Estrela Cadente era outro. O nome dele se chamava Sansão e ele era de outra pessoa. Enfim, tipo assim, aqui eu decidi ela fazendo uma confrontação direta, possivelmente ela exigindo que ele vá buscar a filha dele sobrevivente, que foi levada pelo texugo. Eu não contei essa parte direito, mas tipo assim, ela foi confundida por um texugo, aí o texugo levou ela pra toca, e quando o texugo saiu da toca dele, uns bombeiros acharam a Estrela Cadente e levaram ela pro lugar das duas pernas. Foi assim que aconteceu. Aí nessa cena, a Alma de Neve estaria pedindo para que o coisa de carvão salvasse a filha dele, só que, tipo assim, esse poder ele não tá nem aí. Talvez ele não gostasse da vida dele no clã do fogo e ele só queria se ir embora e recomeçar, e por isso ele nunca buscou a filha dele. Tipo, sendo que na cena original, na verdade, ela só tava lá discretamente chorando porque não podia estar com ele, porque ele não se importava. Mas aqui, eu acho que esse negócio da confrontação seria um conceito muito melhor, embora a história no geral ficou bem coisada. Eu segui o design dela, tipo assim, eu mudei bastante o design dela, tipo assim, porque é pra uma gatinha um pouco mais peluda, tá ligado? Na verdade, eu fiz esse design no primeiro desenho de remake que eu fiz, que vocês já vão ver daqui a pouco. E quanto ao design dele, tipo assim, antes eu tava até pensando em manter mais o conceito original, tá ligado? Mas eu quis dar acho que um tchan nele, tá ligado? Eu sei que a maioria das pessoas usam esse penteado pra gato bad boy, né? Mas, tipo assim, mesmo assim, eu quis dar uma diferenciada nele, tá ligado? Dar esses olhos, esses cabelinho meio espetado pra dar o contraste pra ex-companheira dele, que é toda fofinha, toda bonitinha. Agora sim, nesse desenho eu pinto a base de cinza, porque como eu disse, pintar a base de cinza ajuda muito a não ter pigmentos no desenho, deixa a sua arte muito mais rica. Tipo assim, pra quem não sabe, tipo assim, você pinta primeiro com um balde de tinta, tipo assim, sem varinha mágica, sem nada, aí depois você coloca uma camada e sobrepõe lá, tá ligado? E assim, né? Eu também dei a Alma de Neve, tipo assim, uma orelha cinza, porque acho que, se não me engano, na arte original delas, que vocês vão ver daqui a pouco, tipo assim, ela tinha umas partes cinzas, umas listras cinzas, porém eu achei que ia ficar muito feio, então eu decidi só pintar a orelha dela de cinza e deixar por isso mesmo. E diferente do desenho original, eu pintei a line art dela de branco pra deixar ela mais angelical e essas coisas, e ao invés de só dar um aerográfico nela por cima, tá ligado? E tipo assim, eu também decidi dar mais detalhes à pelagem do carvão lá, que ele tinha essas manchinhas aí.
Tipo assim, porque antes ele quase não tinha manchinha, sendo que no design original ele tinha mais manchas. Tipo, antes eu ia pintar os olhos dele de um azul escuro, mais arroxeado, porém acabou ficando roxo mesmo. Aí uma coisa que eu esqueci de falar sobre o cenário é porque, tipo, eu pintei o cenário de cinza primeiro pra depois colocar cores nele como um teste, tá, gente? Eu vi um tutorial no YouTube e aí, tipo assim, eu fiz uma versão de dia, mas aí depois eu decidi fazer o desenho de noite, porque, tipo, se não me engano, a minha intenção original era fazer ele ficar de noite. Só que, tipo assim, agora eu me arrependi um pouco porque eu gostei mais da versão do dia, que parecia mais como uma versão do pôr do sol. E, enfim, eu acho que a de noite ainda ficou legal, mas eu ainda preferia ter deixado a versão de dia. E assim ficou o resultado. Eu acho que passou muito melhor, tipo, a vibe de tristeza que o antigo desenho tentou passar. Mais uma vez, eu não gostei muito das luzes que eu fiz, especialmente no Coisa de Carvão, tipo, que eu tive um pouco de dificuldade. E no fim, eu ainda tive que passar um pouco de aerográfico por volta do espírito da Alma de Neve. Mas, mesmo assim, tipo assim, eu tenho orgulho desse desenho, tipo, pelo jeito que eu fiz os olhos, pelo jeito que eu fiz os personagens, sem falar que eu gostei muito mais de como eu colori o Coisa de Carvão e a Alma de Neve, dei um pouco de mais variedade pros olhos deles. Você fala que outra coisa que eu não gostei no desenho antigo é o tamanho dos pescoços, porque por algum motivo Coisa de Carvão tá igual uma girafa, tá ligado? Com aquele pescoço super comprido, desproporcional e tal. Mas aí me digam vocês o que vocês acharam. Agora vamos, por fim, para o último desenho, que é esse daqui. Sim, a Estrela Cadentinha com a mamãezinha dela no berçário. Que, tipo assim, porque na época eu tava muito investida na história da Estrela Cadente, essa Mary Sue. E, tipo assim, esse desenho era pra falar que ela já foi do Clã do Fogo, que a mãe dela era todo esse negócio super amoroso, que não sei o que, não sei o que. Desde que eu comecei a fazer o desenho, eu sabia que o cenário seria o meu maior problema. Eu tava determinada a fazer os gatos mó bonitinho, tipo, mudar completamente o design da Alma de Neve. Só que aí, o cenário eu já tava com um grande pé atrás, porque, tipo assim, no primeiro desenho eu já tive uma dificuldade enorme, porque eu queria fazer o berçário cheio de folhas, com uns galinhos, aqueles detalhes, mas aí você vai lá, tem aqueles troncos num barro com só aquele aerográfico verde que parece mais um musgo mal feito do que umas folhas, né, minha gente? Tipo, vocês vão ver aí que, tipo assim, que no rascunho eu... Tipo assim, agora eu tô fazendo a Alma de Neve, né? Tô trabalhando no design dela, né? Mas só que um pouco mais pra frente vocês vão ver que eu tentei fazer uns galinhos nas folhas do berçário. Só que depois eu esqueci de colocar esses galinhos e fiquei com preguiça, talvez. E só deixei as folhas mesmo, tá ligado? Nesse tempo eu também não tava testando muitas brushes, eu tinha poucas brushes, então eu fui com a que eu tinha mesmo. Então por isso que a line art ficou um pouco mais simples, mas tipo, não ficou tão ruim assim. Tipo assim, outra coisa que eu refiz, o redesign, foram dos irmãozinhos da Estrela Cadente, tipo assim, porque antes, tipo, eu nem dava pra ver eles direito, mas eles tinham uns design mó estranhos, tá ligado? O irmão Bully, que tá olhando, que dá dando a língua pra ela no desenho original, que nesse eu fiz ele ser um pouco mais brincalhão do que Bully, né? Tipo assim, eu deixei ele um pouco mais bonitinho e eu também deixei os outros irmãos da Cadente mais visíveis. Tipo assim, com um pouco com ar mais de curiosidade, ao invés de mostrar só a cabecinha deles. Você fala que eu deixei eles um pouco mais visíveis. Tipo, com pelagem legal também, né? Porque o outro tem uma coisa rosa na cabeça que eu nem sei o que era pra ser, gente. É muito estranho aquilo ali. E, tipo assim, eu também mudei um pouco o tamanho dos filhotes, porque no desenho original eles estavam muito pequenos, nem recém-nascida tão pequeno daquele jeito. Talvez eles ainda tenham ficado pequenos demais nesse desenho, mas tipo assim, mesmo assim eu gostei muito mais dos filhotes nesse desenho, porque eles ficaram com um tamanho um pouco mais proporcional e não ficaram todos finos lá, não ficaram tão esquisitos assim, né?
Voltando a falar da Alma de Neve, tipo assim, eu também consertei o olhar que ela tava dando e essas coisas. Fiz ela olhar pra baixo, virar a cabeça, porque no outro ela tava com a cabeça pra frente, com os olhos virados pra trás. Só que aqui não, tipo, ela tá com o pescoço virado, olhando dos filhos dela, com um olhar mais amoroso. Enfim, gente, tudo isso que eu queria passar. E outra coisa que eu consertei também foi a iluminação, que é a iluminação de noite, porque no desenho antigo eu queria fazer com que estivesse de noite, ou pelo menos o lugar tava escuro, tá ligado? Eu podia ter feito de dia também? Podia, mas eu decidi fazer de noite porque eu achei que ia ficar mais bonito. Eu queria muito testar uma iluminação noturna e eu acho que ficou muito melhor, tipo, porque eu também testei fazer as luzes, a luz da lua saindo através das folhas. Tipo assim, foi muito divertido de fazer, apesar de que foi um pouco difícil, não vou mentir, mas tipo assim, eu fiquei muito animada, muito feliz com o tipo de iluminação que eu tava fazendo. E quando eu vi, eu tava finalmente fazendo aquelas luzes lá que eu sempre quis e tentei fazer. Tipo assim, esse é o remake que eu tive mais orgulho de fazer, o meu remake favorito. Também foi o primeiro. Tipo assim, eu ainda tava desenhando com a varinha mágica e por isso que teve aqueles pigmentos pra fora, mas tipo assim, mesmo assim, eu testei as coisas, tive que arranjar referência pra tudo do aquele lugar, me inspirei lá na Luix, me inspirei em tudo, qualquer artista, tá ligado, gente? Esse desenho não foi fácil de fazer, eu levei 5 horas fazendo, tipo, tinha sido o desenho mais demorado que eu tinha feito até então, e tipo assim, cara, foi uma total experiência. Eu fiquei até 1 hora da manhã fazendo esse desenho, né? Que não é muita coisa comparada a como outros artistas trabalham, né? Mas, tipo assim, mesmo assim, eu sinto que nesse desenho eu transmiti a mensagem que eu não consegui passar no desenho antigo, porque o que eu queria, cara, esse desenho atual agora é o que eu queria ter feito há 5 anos, 4 anos atrás, tá ligado? Essa era a versão que eu queria ter feito quando eu desenhei o desenho antigo, mas eu não consegui fazer. Aí agora com esse desenho eu consegui transmitir a mensagem que eu queria, tá ligado? E depois de colocar a minha assinatura e arrumar alguns detalhes aqui e ali, o desenho finalmente estava pronto. Claro, eu falei bem horrores desse desenho, que é o meu favorito, que não sei o que, mas ele também não ficou perfeito. O chão não teve uma textura muito boa. Eu tentei fazer um musgo um pouco mais realístico, só que eu não consegui. A iluminação que vem através das folhas também ficou um pouco bugadinha, não ficou parecendo muito natural. Mas mesmo assim, tipo assim, pra alguém que nunca tinha feito uma iluminação dessas na vida, nunca tinha usado a camada adicionar, eu acho que até que não ficou tão ruim. De novo, gente, críticas são muito bem-vindas. Se vocês quiserem me ajudar aqui, falar o que eu fiz de errado, como é que eu posso melhorar, tá? Eu tô aceitando, tá, gente? Crítica é pra pegar mesmo, tá ligado? Mas, claro, podem falar a opinião sincera de vocês, se vocês gostaram ou não. E aqui estão as comparações dos desenhos antigos com os novos. Eu vou postar todos eles no meu DeviantArt, mas obviamente vocês não podem pegar nem usar, né, minha gente? Por favor, né? Mas mesmo assim, com isso eu vou terminando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me dizer quais dos desenhos vocês mais gostaram, o que eu posso melhorar e essas coisas. Muito obrigada por me assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e falou!